O fruto do Espírito, paciência. Está, na nossos versículos de referência, Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós já temos vários frutos do Espírito, né? Todo mundo aqui está cheio dos frutos do Espírito, né? E hoje nós vamos receber um pouquinho de paciência. Quem tem paciência aqui nos dias de hoje? Só o Brian, gente. Olha que bênção. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino do céu. Isso é explicado. Hoje, nos dias tão corridos, né? Onde é tudo fast food, é tudo muito rápido, você manda uma mensagem, você já quer uma resposta, a gente não tem paciência de esperar. Nem o tempinho do outro. O outro é o nosso próximo. O próximo muitas vezes mora na sua casa. O próximo muitas vezes dorme e acorda com você. E você não tem mais paciência com o próximo. Então o fruto, ele é um só. O fruto. E ele se manifesta em várias virtudes, que foi a que a gente já está aprendendo há algumas semanas. Bom, vamos lá. Paciência. O mundo hoje está muito acelerado. Por isso que eu sempre ensino a respiração. Inspira 4, segura 4 e solta 8. Quando você estiver soltando 8, pensa, calma. Calma, Renata, Jesus está com você. Calma, Renata, todo mundo tem o seu tempinho. Calma, Renata, está tudo bem. Isso é quando eu estou soltando ar. Por quê? Porque essa respiração me faz eu ter um pouco mais de paciência. Paciência não é passividade. A passividade é quando você espera, né? Fica lá todo esperando lá. Não. Paciência é você confiar no tempo de Deus. Aí é onde pega. Porque, gente, esperar no tempo de Deus é muito difícil. Nós queremos as coisas tudo para ontem. Deus, preciso de uma cura. A gente quer para ontem. Senhor, eu preciso de um milagre. A gente quer um milagre para ontem. E aí me vem, quando traz essa questão de esperar, Lázaro, né? Se Jesus tivesse atendido o pedido de Marta e Maria quando ele estava doente, o milagre não teria sido tão completo. Porque elas queriam que existisse a cura. Mas o que Deus tinha programado era que Jesus o ressuscitasse dos mortos. Então o tempo dele é perfeito. E quando eles falam, né? Vai, teu amigo estava enfermo, vamos, pai. Calma, ele apenas dorme. A paciência de Jesus, gente. O amigo tá morrendo, tá bom. Calma, eu vou fazer mais não sei o que, vou curar a filha de Jairo, E aí foi no tempinho dele. E quando ele chegou, o milagre foi completo. Então eu não sei o que você espera nessa noite, o que você precisa para ontem nessa noite. Mas o Senhor diz que o tempo dele é o tempo perfeito. Não queira antecipar um tempo que não está bom. Eu não fui mãe, não sou mãe, não vou gerar nunca filhos, tá? Na barriga. Mas quem já teve sabe, se o neném sai antes do tempo, ele fica na incubadora. Por quê? Porque saiu antes do tempo. O tempo é 9 meses. Se sai de 7, incubadora. Se sai de 8, incubadora. Se sai de 8, ponto alguma coisa, incubadora um pouquinho. Mas é necessário esperar o tempo. Existe um tempo de todas as coisas, e isso é paciência. Então a paciência é a espera com fé. Em Salmos 40, 11, fala o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. E o 44, bem-aventurado ou feliz, né, em algumas versões, é o homem que põe o Senhor na sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que desviam para a mentira. Então vamos lá, o Senhor fala assim, espera aí, tenha fé, sua bênção está chegando. Aí vem outro e fala, nossa, você está sonhando muito alto, Datas, né? Desce.
Você vai acreditar em quem? Naquele que te prometeu porque ele é fiel para cumprir, ou naquele que é mentiroso, que não sabe nada e está subestimando o poder de Deus na sua vida? Muitas das vezes nós humanos acreditamos nesse cidadão. Porque aos nossos olhos, nós não estamos vendo nada acontecer. É impossível. Sabe aquela luzinha lá no finzinho do túnel? Bem no fundo mesmo, você quase não enxerga ela. É o sinal que vai chover. É uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então essa é a fé, esperar no tempo de Deus. Então a paciência não é apenas esperar, mas esperar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E que no tempo certo você vai receber a sua bênção. Não murmure, não reclame, apenas entregue. Porque às vezes a gente murmura, a gente reclama, aí, não, pode esperar mais um pouquinho que ela não está pronta. Aí o anjo está quase levando sua bênção de novo, assim, ai Jesus, nunca mais vai vir? Aí o anjo volta. Aí o anjo vai de novo, quando está chegando você reclama de novo. Aí o anjo fala, não, tu tem que aprender, senão tu não vai dar conta dessa bênção. Paciência, como fruto do Espírito. E é tão interessante que a paciência, ela nos torna forte. Como assim, Renata? Vou te provar. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentarem várias tentações. Não é uma só não, tá, gente? É de pombo. As tentações é de várias. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então essa paciência, ela precisa ser gerada para quê? Para nos tornar fortes. Às vezes, a gente não está tão estruturado. Vamos lá, uma estrutura sobre areia. Uma estrutura com paciência. Gente, fazer um alicerce de uma obra, todo mundo sabe como que funciona. Tem que entrar, tem que a sapata lá, encher de concreto, blá, blá. Quanto mais estruturado for, pode vir o vento que não cai. Agora você quer para ontem? Você vai estar estruturado assim. Se vier o vento, o que você quer fazer da sua vida? Deus te dá o livre-arbítrio. Quer esperar com paciência, se tornar perfeito, completo e sem faltar nenhuma coisa? Ou não, Jesus, manda para ontem. Eu espero, Senhor. Mas, vai para o outro lado, no 70, né? Apressa-te, Senhor. A gente já pula para o outro. Mas vamos ter paciência. Porque é na paciência que nós vamos sendo estruturados dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos vendo hoje. Vocês já imaginaram se vocês forem mandados como uma missionária lá para Noruega? Será que vocês já têm estrutura para isso? Vocês estão aqui já? Se não, Deus vai esperar com paciência, porque Ele está estruturando para vocês serem perfeitas, completas e sem faltar coisa alguma. E que através da vida de vocês, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas precisamos ter essa certeza de que estamos no caminho de Deus, esperando com paciência nele. Paciência é parte do amor. Todo mundo sabe aquele versículo romântico da Bíblia, né? O amor é paciente, bondoso. Ufa! Será que você respira aí com os seus cônjuges? Eu fico imaginando Jesus olhando pra gente. Gente, ele ama muito a gente, né? Porque tem que ter muita paciência com a gente. Eu fico olhando Jesus lá de cima pra mim. Fala, Renata do céu, minha filha, decide o que você quer. Primeiro que eu não sei nem o que eu quero. Aí eu falo, Senhor, faz a sua vontade. Mas, Senhor, me dá aqui, deixa eu pegar de volta. Senhor, dá... Aí ele fica meio que, Renata, decide. Ele tem que ter muita paciência comigo. Mas é só comigo. Vocês são... Sem paciência não há amor verdadeiro. O Espírito Santo nos ensina a amar as pessoas sem pressa de mudar. Essa partezinha do sem pressa de mudar, gente, pega na nossa vida, né? E dá uma beliscadinha. Porque a gente começa a discipular uma pessoa, por exemplo, e a gente quer ver a mudança dessa pessoa para ontem.
A gente ganha alguém para Jesus, a gente quer ver as obras acontecerem na vida dela ontem, se transformar. Só que não é assim. A cada pessoa tem um tempo determinado para tudo. A pastora sempre traz o exemplo do menino do morador de rua que vem para cá, Diego. Quantas vezes a pastora queria ver a transformação do Diego ali? É no tempo de Deus. Se não foi hoje, se não vai ser amanhã, é no tempo de Deus. Desde que você entregue a sua vida para Deus, para Jesus, e sabe que Ele está no controle, você está confiando no tempo dEle, acalma, você vai ver os milagres acontecerem. Na vida de qualquer pessoa que seja. Porque Ele tem poder e uma obra e um plano na vida. Às vezes as mães aí com os adolescentes, crianças, né, na escola, porque não ajuda, não aprende nunca. Quem nunca fez isso, gente? Não presta atenção nunca, não aprende nunca. Calma. Vai chegar um dia que ele vai ter que aprender. Quando ele chegar na faculdade, ele vai falar assim, nossa, se eu tivesse lembrado da minha mãe lá atrás, isso daqui eu já ia estar sabendo. Mas eu não prestei atenção nela, né? Percebe aí? Amém? Amém? Espera com paciência. Pais, esperem com paciência. Mães, esperem com paciência. Tu quer que teu filho anda? Espera com paciência. Depois vai falar, Deus, dá pra voltar pro colo? Então temos que esperar com paciência cada fase, cada processo. Gente, Abraão, ele esperou 25 anos pro filho da promessa. Quantos anos vocês estão esperando a bênção de vocês? José esperou tanto tempo numa prisão, tanto tempo sendo afrontado, mas depois ele virou governador do Egito. Mas ele teve que esperar um tempo. E aí é onde eu começo a ministração. Vocês acharam que já estava quase acabando, né? Não, está começando agora. Falando sobre, para mim, é o melhor e maior exemplo de todo o tempo, Jesus Cristo. É tão interessante que quando eu comecei a estudar, né, Jesus era o que mais esperou os tempos. Ele aparece na hora certa, ele faz o milagre na hora certa, ele dá a bênção na hora certa, tudo na hora certa. Mesmo a gente clamando, gritando, berrando, sabe o cego de Jericó que ele estava lá gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quantos anos ele estava ali? Ainda assim, Jesus chegou e ele ainda continuou gritando. Aí vem os discípulos, fica quieto, homem. Aí Jesus, calma. Eu quero ser igual a Jesus. Calma. Já vou operar o milagre na vida dele. Calma, já vou operar o milagre na sua vida. E no tempo certo, ele foi e curou ele. João, essa daqui também é uma hora muito legal. João 2,4, Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora. Em que momento que Jesus fala isso? Em uma festa de casamento, em Caná da Galileia. Acabou o vinho e a mãe dele chega para ele e fala assim, ei, Jesus, acabou o vinho? Eles não tem mais vinho, Jesus. O que Jesus fala? Calma, não é chegada a minha hora ainda. Aí no momento certo, Jesus vai e transforma a água em vinho e faz o milagre. E para mim, né, em João 17, do 1 ao 5, fala assim, Jesus falou assim, e levantou-se os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que vinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, eles já existiam. Eles já tinham a glória deles. E aí Jesus vem. E aí, né, nesse processo de que é chegada a hora... Gente, Jesus poderia ter dito, não quero, Deus, olha... É muito sofrimento. O que eu fiz para merecer isso tudo? Mas ele olhou para a gente e falou, a Renata precisa que eu faça isso.
A Ana precisa que eu faça isso. A Janaína precisa que eu faça isso. Lorenzo também precisa. O Brian precisa. Todos nós precisamos. A Cibele precisa, a Kátia precisa. Nós precisávamos que ele viesse para que um dia nós possamos ter a vida eterna. Jesus sabia esperar a hora certa. Ele não se precipitou, não se adiantou ao tempo do Pai. Não tentou resolver pelas próprias forças e ele foi paciente desde o nascimento, humilde em Belém. Passaram-se 30 anos no anonimato. Quem era Jesus? Ninguém sabia. Ele foi, 3 anos que ele trabalhou. Durante 30 anos ele viveu aleatório. Ele não precisou de status, ele não precisou falar nada. Ele simplesmente foi vivendo. Aos 12 anos lá, ensinando mestres e doutores. Quem era aquele menino que ensinava os mestres e os doutores? Um menino. Só um menino. Só que esse menino, com 33 anos, morreu na cruz. E salvou os nossos pecados. Aleluia. E nos dá a possibilidade de uma vida eterna. Aleluia. Então Jesus, e a paciência na sua missão. Quando ele foi tentado pelo concorrente lá no deserto, ele podia ser afoito, e aí ele falava assim: esse é Jesus? Então transforma essa pedra em pão. Ele transforma o pão. Ele podia, mas ele foi paciente, porque ele sabia que se ele transformasse, ele iria cair. Ele estava 40 dias de jejum, ele estava com fome. E aí ele mostra mais uma vez a paciência dele. Os milagres, que eu falei do cego, enfim, de Lázaro, ele esperou a hora certa para concretizá-lo. E no Getsemane ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Então nós entendemos que paciência é submeter-se ao tempo e ao plano de Deus. Não é só ao tempo, é ao plano também. Quem tem certeza que está no caminho que Jesus escolheu para a sua vida? Renata, não tenho a certeza. Então busque essa certeza. Porque é no lugar que Deus te chamou que Ele vai usar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida e o nome dEle vai ser glorificado através de você. Aleluia. E Ele teve a paciência até chegar na cruz. Imagine o caminho da via dolorosa, todo mundo xingando Ele, e Ele lá. Aí Ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fala. Gente, que paciência é essa de Jesus? Você está sendo açoitado, levou uma coroa de espinho, estão xingando você, zombando de você, e você fala: Jesus, perdoa, porque Deus, perdoa aí, Pai, que ele não sabe o que fala. A gente quer ver justiça. Isso daí ele nunca mais vai colher o que ele está plantando? É nessa vida ou em outra vida? Gente, é nessa vida. A colheita da plantação é nessa vida, não é na outra. Então a paciência como fruto do Espírito em nós é o tempo e o plano de Deus que é perfeito. E aí entra numa parte que é muito importante: o silêncio de Deus. Nem sempre Ele responde, nem sempre Ele fala, e nem sempre as coisas acontecem. Vou pedir para vocês 1 minuto de silêncio.
sensação de ficar 1 minuto de silêncio. Gente, é agoniante. Não quero falar. O coração acelera até. Só que o silêncio, às vezes, e muitas das vezes, é a forma de você aprender a esperar e a ouvir a voz de Deus. Quem aqui consegue silenciar para ouvir Deus? Às vezes a gente não quer, a gente não consegue. Você faz uma pergunta para Deus, você pergunta algo para Ele e você quer a resposta de imediato. E essa resposta, ela até está tão clara no silêncio. Você pode ouvir uma voz lá fora falando o que você quer ouvir. Só que você não está conseguindo esperar, você não consegue silenciar. E o silêncio também é a paciência. Silencie para você ouvir a Deus. Silencie para que Ele faça algo profundo e diferente na sua vida. Porque muitas vezes é no silêncio que Ele trabalha. Além dele não te dar a resposta, muitas das vezes porque Ele está em silêncio, Ele às vezes quer o nosso silêncio para falar conosco e nos levar a lugares mais profundos com Ele. E para finalizar, a paciência de esperar a volta de Jesus. E aí eu pego Tiago 5 e 7 e 8, que fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera ansioso o fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodiã. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tem um louvor que fala, né? Por que pararam de falar do céu? Será que Cristo vai voltar ou acham que Ele não vai voltar mais? Hoje as pregações é sobre prosperidade, sobre receba a chave de não sei o quê, mas a realidade é que não tem nenhum propósito de nos reunirmos que não ser para louvar a Deus, esperar a volta dEle, encher as nossas lamparinas, dançar com Cristo e esperar essa volta. Essa é a paciência que nós precisamos ter todos os dias, de esperar a volta de Cristo. Ele pode voltar no individual, Ele pode voltar no coletivo, mas em todo tempo nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, precisamos fortalecer os nossos corações, porque a vinda dEle está próxima. Segundo Pedro 3, 8 e 9 fala: amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua bênção, a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham a arrepender-se. Muitas das vezes a gente acha que está demorando a bênção, mas não está. Nós precisamos aprender que nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos aprender que Ele é o nosso ajudador, o nosso socorro presente na hora da angústia. Se não for Ele, nós não somos nada. Se não for o Senhor, até quando nós não vivemos? Será que nós acordaríamos amanhã se o Senhor não estivesse conosco? Será que nós chegaríamos em casa se o Senhor não estivesse conosco? Esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Jesus, Ele foi paciente até a cruz. O Espírito Santo nos dá paciência para suportar dores. Olha nossas irmãs com dores. Deus dá paciência para vocês superarem e suportar todas as dores. Ele nos dá paciência para esperar as bênçãos, para viver as provações, e como diz o versículo, são muitas. E existe uma paciência maior, aguardar o dia da volta de Cristo. Essa paciência não é passiva, ela é a esperança viva. Nós temos que ter essa esperança viva em nós. E para finalizar, eu queria ler Apocalipse. E eu quero que você se imagine agora. Eu vou colocar um louvor. Não precisa colocar a letra.
Eu gosto muito desse louvor, que é da Cassiane, que fala Imagine. Enquanto eu coloco esse louvor, eu vou ler uma passagem de Apocalipse 21, do 1 ao 7. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio e nem rancor. Esse é o céu para onde nós vamos, amém? Apocalipse 21, do 1 ao 7 diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha esse. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Imagine, não tem como não sentir a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Imagine nós estarmos ali no céu reunidos e falar: Nossa, pastora, foi difícil, mas passamos. Olha, doeu, mas chegamos lá. Eu fico imaginando Jesus ali e ele recebendo todos os filhos dele. E sabe o que Jesus deve falar? Eu sei quanto foi difícil, pai. Ó, tá aqui, mas só eu sei o que ele passou. Porque Jesus sente o que nós sentimos. Jesus sabe o que nós passamos. Ele sabe do nosso pensamento, ele sabe da nossa dor, ele sabe o que acontece no nosso coração. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos. Imagine você passando pela porta principal. E aí vem Jesus e diz assim: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí ele olha para você e fala: Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilha! Imagina você chegando no céu e Jesus te recebendo. Pra quem que você ia correndo? Ia falar com Pedro, Tiago, João? Gente, ia ser uma briga, porque eu acho que todo mundo ia querer ver Jesus.
todo mundo ia querer ver Jesus. E eu quero finalizar com uma oração. Que nós possamos clamar ao Senhor. Para finalizar, não pode ser um louvor diferente desse.